E os meus cumprimentos ao presidente Lula ao decretar a intervenção no sistema de segurança pública do Distrito Federal, que foi inerte, foi, não há dúvida nenhuma, omisso neste processo. E também, presidente, os meus cumprimentos ao presidente Alexandre de Moraes, que muito embora alguém possa achar que foi uma ação dura, ela foi dura à altura do que foram esses atos, porque no dia da diplomação a Polícia Federal quase foi invadida e tentaram derrubar os ônibus ali dos viadutos em carros em trânsito. Se aqueles ônibus caíssem, fatalmente pessoas seriam mortas. Se não houver uma ação dura, nós poderemos, presidente, já para finalizar, poderemos ter outros dias piores do que o nós vivenciamos aqui no 8 de janeiro. Os meus cumprimentos ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que eu conheço o Flávio Dino como governador do estado do Maranhão. Ele é uma das pessoas mais diligentes que eu já conheci na minha vida. Ele é uma pessoa que não tem hora para dormir nem hora para acordar, porque ele se dedica com toda a força para o bem dos desafios que chegam em suas mãos, e foi o que ele fez e continua fazendo como ministro da Justiça. E o interventor Capelli, que pela sua eficiência como secretário de Comunicação do Maranhão, que foi, pela sua eficiência como um homem probo, um homem que tem responsabilidade com a coisa pública, está dando um exemplo para esse Brasil e está fazendo o seu papel aqui no Distrito Federal. Quero finalizar, presidente, dizendo que com o terrorismo não se brinca, com o fascismo e com o arbítrio não há diálogo. E neste momento a democracia venceu ao reagir o terrorismo do 8 de janeiro. É que aqueles que lutaram para conquistá-la, aqueles que lutaram para mantê-la, venceram. Porque muito embora nós tivéssemos aí os prédios dos três poderes destruídos, nós temos os três poderes do ponto de vista da sua instituição mantidos e fortes. Isso foi muito bem exemplificado no ato que nós tivemos ontem no Palácio do Planalto, onde governadores dos 27 estados da federação, junto com a presidente do Supremo Tribunal Federal e vários ministros do STF, junto com o presidente da República e também com senadores aqui, o presidente Rodrigo Pacheco, muito bem representado pelo senador veneziano Vital do Rego, de forma conjunta, unida, desceram a rampa do Palácio, atravessamos a Praça dos Três Poderes e fizemos uma visita ao Supremo Tribunal Federal, que foi totalmente depredado. Uma situação triste, caótica, num cenário de guerra. Eu digo para vocês que quando eu cheguei aqui no Senado Federal, eu me emocionei e quase que as lágrimas saíram do meu rosto, porque realmente deu muita vontade de chorar. No Supremo Tribunal Federal, quando nós chegamos ali e vimos totalmente destruído, cadeiras derrubadas, foi mais uma vez, nos chegou a emoção e mais uma vez nos deu muita vontade de chorar. Eu vi a ministra Rosa Weber conversando ali comigo e ela dizia que tentaram retirar o crucifixo da parede, não conseguiram tirar. E aí então partiram para o brasão e para outros elementos que são simbólicos dentro do STF. E nós tivemos ali a estátua pichada, numa demonstração clara de desrespeito, numa demonstração clara não de vandalismo, não de manifestação, mas de terrorismo. E eu queria, presidente, finalizar dizendo que o dia de domingo, que foi o 8 de janeiro, não poderá ser esquecido da nossa memória e deverá ser lembrado como um marco para que as nossas lutas pelo Estado Democrático de Direito, para que as nossas lutas pela democracia possam ser fortes a cada minuto e a cada instante. E nesse sentido eu apresentei, presidente, um projeto de lei aqui, já protocolamos no dia de hoje, que torna o 8 de janeiro no Dia Nacional da Resistência Democrática. O 8 de janeiro tem que ser lembrado desta forma, onde as instituições, onde a democracia, só para finalizar, aonde a democracia venceu a barbárie, aonde a unidade venceu e aonde a democracia prevaleceu. Espero que nós possamos aprovar o quanto antes esse projeto e possa se tornar lei na nossa sociedade. Eu quero inicialmente, presidente Rodrigo Pacheco, registrar aqui o meu aplauso à manifestação firme de Vossa Excelência no início dessa sessão de hoje. Quero externar aqui minha total concordância
com o conteúdo e com o tom que Vossa Excelência ofereceu a essa discussão. Entendo que o que ocorreu no último domingo era algo previsível. Previsível porque, desde o final da eleição de 2022, esses acampamentos aconteceram, várias manifestações violentas do ponto de vista verbal ocorriam o tempo inteiro e tiveram a incitação por parte de muitos que compunham o ex-governo e que são hoje mentores da extrema-direita golpista existente no nosso país. Eu diria até mais, isso que aconteceu foi incitado por muitas pessoas, inclusive por pessoas que estão no Congresso Nacional e outras que estavam no governo anterior, como eu falei. É óbvio que a medida que foi tomada pelo governo do presidente Lula foi uma medida correta. Na verdade, nós passamos 2 meses no Brasil sem governo. O ex-presidente da República, desde a sua derrota, recolheu-se não simplesmente para lamber as feridas, mas para se omitir diante de tudo que acontecia naquele período. E, obviamente, que havendo uma mudança de governo, um governo agora existe governo no Brasil, a decisão que foi tomada foi absolutamente correta. O Distrito Federal recebe da União 10 bilhões de reais anuais do Fundo Constitucional do Distrito Federal para cuidar da segurança pública. Imaginem, Vossa Excelência, além dos problemas que foram criados com depredação do patrimônio público, com a profanação da democracia manifestada nas sedes dos 3 poderes devassados, se esses vândalos criminosos, terroristas, tivessem feito a opção de atacar embaixadas existentes em Brasília, poderíamos estar agora diante de problemas de relacionamento internacional entre o Brasil e outros países, de modo que foi correta a decisão do governo, foi necessária, voto com a máxima convicção de que foi correto e alerto para aqueles que votaram contra, que na verdade estão sendo coniventes com o que aconteceu. Esse é o meu entendimento e será o entendimento da população brasileira. Por último, quero também aqui manifestar o meu apoio à iniciativa da senadora Soraya Tronic, houve outras iniciativas também, do senador Renan, no sentido de que nós possamos instalar o mais rapidamente possível, logo no início dos trabalhos legislativos em fevereiro, uma CPI para fazer uma ampla investigação sobre o que aconteceu. Quem realizou, quem financiou, quem deu suporte político. Esse é o mínimo que o Congresso Nacional pode dar em respeito ao papel que cumpre, em respeito à sua própria função. E eu tenho certeza e convicção de que, se nós formos firmes, se formos duros, se colocarmos esses meliantes nas barras da lei, processados, julgados, com certeza poderemos ter para o futuro, para os nossos filhos e os nossos netos, a possibilidade de uma barbárie como aquela não se repetir.